Olá, bem-vindo à edição desta quinta-feira, 17 de setembro. Confira agora os destaques do panorama de hoje. No Giro de Notícias, presidente Jair Bolsonaro fala sobre as políticas de apoio às famílias de baixa renda. Ensino médio de Minas Gerais alcança melhor resultado de sua história no IDEB. Radares retirados do perímetro urbano da BR-116 em Caratinga serão substituídos. Veja também: hábito da leitura desperta a imaginação de novos escritores. No nosso quadro sobre saúde mental, vamos falar sobre as mudanças de paradigmas na educação. E ainda, proteção. Precisamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. Esse é o tema de hoje da nossa série especial sobre o Setembro Amarelo. Essas e outras notícias agora no Panorama. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as políticas de apoio às famílias de baixa renda. Na oportunidade, ele também desmentiu afirmações de que o governo iria congelar aposentadorias ou cortar auxílios para idosos e pessoas com deficiências e reafirmou o compromisso com os mais pobres. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Após 3 edições seguidas de queda no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, Minas Gerais inverte a tendência e recupera a trajetória de boa qualidade nos ensinos fundamental e médio. Trata-se do maior salto na história do IDEB no estado. No ensino médio, ele passou de 3,6 para 4, sendo 3 décimos superior maior do que a pontuação já alcançada nesta etapa de ensino em 2011. Nós tivemos o ano passado, esse ano infelizmente as aulas foram suspensas, para poder lembrarmos aqui, aquela busca ativa de alunos, conseguimos levar para a escola os alunos que estavam abandonando os cursos, implantamos um ensino integral que realmente é ensino integral e não um ensino integral fictício, que é o que acontecia antigamente. Reformamos mais de 770 prédios escolares no estado, através do projeto Mãos à Obra. A alimentação, a merenda escolar foi em muito melhorada, porque nós passamos a fazer os repasses. E como eu disse, principalmente a gestão melhorou muito. A retirada dos radares na BR-116 no perímetro urbano de Caratinga causou estranheza. O DENIT justificou a ação. O departamento informou que os equipamentos vão ser substituídos, já que o contrato com a empresa responsável pela fiscalização eletrônica de velocidade chegou ao fim. Caratinga agora aguarda a contratação de uma nova empresa por meio de licitação, para que os controladores e redutores eletrônicos de velocidade sejam instalados. A leitura é um hábito que melhora o domínio da língua portuguesa e ainda abre as portas da imaginação. Em alguns casos, ler bons livros inspira talentos e pode até revelar novos escritores. Nesta reportagem, você vai ver a história de um jovem estudante de escola pública que pretende lançar as próprias obras. Matheus está concluindo o ensino médio pelo SESEC, Centro Estadual de Educação Continuada. Ele conta que o fascínio pelos livros vem desde a infância, quando a mãe lia histórias para ele em casa. Eu já criei um interesse por ler sozinho as coisas. Eu tinha na minha mente que a minha mãe não estaria sempre para ler uma coisa que eu gostaria de saber o que estava escrito. Então,
eu já entrei sabendo ler e aí minhas professoras me ajudaram a aperfeiçoar minha leitura. No ensino médio, eu me deparei com a biblioteca da escola, que era um lugar que tinha bastante coisa, bastante livros. E eu conhecia, assim, um pouco a bibliotecária da escola, então ela passou a ser incentivadora a ler bastante. Eu sempre ia lá pegar um livro, até que eu peguei o livro o autor é o Rick Riordan, que é meu autor preferido, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Só tinha o primeiro na escola. E eu li aquele livro e falei, nossa, é um universo assim que eu gosto bastante. Mitologia era meu passatempo mais novo, eu lia sobre muito mesmo, sobre todos os personagens assim, que tinham mais marcantes, os que não eram tão marcantes. Eu procurava saber as histórias, os mitos. E aí eu me deparei com a saga do livro que era sobre mitologia grega e nossa, me despertou muita vontade, assim. E aí depois que eu li esse primeiro livro, eu não tinha como ler os próximos, porque eu não fazia ideia de como conseguir, até que uma amiga minha, ela comprou os livros e ela foi me emprestando, eu pude ler, e aí eu descobri que era um universo, assim, muito bem elaborado, e eu pensava, pô, um dia eu posso fazer uma coisa dessas, eu posso criar um universo inteiro simplesmente digitando palavras, escrevendo num caderno, em qualquer lugar, e eu posso criar um universo desse. E foi o que me inspirou, assim, bastante nesse sentido de querer escrever um livro. Paralelamente ao desejo de escrever um livro, Matheus venceu um concurso literário na escola, realizado em agosto. A professora de português afirma que o desafio foi fácil para ele. Idealizado pela bibliotecária, nós desenvolvemos esse projeto para falar acerca dos valores essenciais aos seres humanos, tais como amor, amizade, respeito, enfim. O jovem ainda não tem previsão de quando vai lançar sua primeira obra, mas revela alguns detalhes do enredo. O protagonista é um adolescente em busca da própria história em um cenário que mistura elementos de realidade e fantasia. Ele não conhece os seus pais morreram assim. Ele não conhece essas pessoas, ele não sabe nada. E o pessoal que conhecia não fala sobre eles, não dá a esclarecer para ele quem eram as pessoas que colocaram ele no mundo ali. Aí ele fica um pouco rebelde, assim, mais ainda, porque ele quer descobrir, ninguém fala pra ele, ele fica curioso, até que ele vai entrar, assim, vai ter uma reviravolta que ele vai entrar basicamente num outro universo, assim, e vai tentar, assim, se posicionar naquele universo, porque é tudo novo pra ele, e esse vai ser basicamente o trabalho desse personagem, manter a sua vida entre dois mundos, buscando a história de quem eram os seus verdadeiros pais e o que aconteceu com eles. No nosso quadro sobre saúde mental, temos abordado sobre as mudanças de paradigmas que a pandemia da Covid-19 tem provocado na atualidade. Hoje vamos falar dessas transformações na área da educação. Veja. Hoje no nosso quadro sobre saúde mental, nós vamos falar sobre as mudanças do paradigma na educação pós-Covid-19. Já iniciamos esse assunto há 2 vídeos atrás, falando primeiro das mudanças do paradigma de uma forma geral. Semana passada falamos um pouquinho sobre as mudanças de paradigma na saúde e hoje vamos falar sobre a mudança de paradigmas na educação. Na verdade, a educação já vem passando por um processo de mudança há algum tempo. Falamos hoje da educação 4.0, agora estudando a educação 5.0, que é uma educação muito voltada para a adaptação da tecnologia. Como que nós podemos usar a tecnologia para benefício próprio? Acontece que o Covid e a pandemia, o isolamento social, chegou para acelerar ainda mais esse processo, porque fomos obrigados a nos colocar diante dessa relação com a tecnologia. A educação passou a ter a tecnologia como uma forma de intermediação. Precisamos da mediação dos aparelhos, da tecnologia para esse processo da aprendizagem.
Precisamos incorporar tecnologia na educação e precisamos, nesse momento, saber gerenciar essa tecnologia para que as nossas soluções de problemas, as nossas tomadas de decisão na educação não fiquem prejudicadas. Nós sabemos que os conhecimentos digitais e tecnológicos que já existiam, eles já eram importantes antes de passarmos pela pandemia e pelo isolamento social. Agora eles se tornaram necessários. E o que acontece é que nós vamos ter que entender que essa adaptação, ela é uma realidade que nós estamos vivendo agora e que nós vamos ter que viver durante um grande período. E provavelmente que depois que passarmos por isso, quando essa pandemia finalizar, quando conseguirmos voltar à nossa vida dentro do que era antes comum, não será mais da mesma forma. Que essa tecnologia vai estar inserida no processo de educação e que isso tudo vai trazer ainda mais mudanças e ainda mais formas de adaptação. E que, na verdade, provavelmente vai trazer muitos benefícios para a nossa nova forma de aprender. Fique de olho no quadro Oportunidades e confira as ofertas de emprego em Caratinga. Analista de logística, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino superior completo e carteira de habilitação B. Atendente de farmácia, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Atendente de lanchonete, é necessário ter experiência na carteira de trabalho e carteira de habilitação A. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de padeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Chapeiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho, ensino médio completo e carteira de habilitação A. Chapeiro com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Cobrador externo, com experiência podendo ser fora da carteira de trabalho, carteira de habilitação A e veículo próprio. Conferente de controle de produção, com experiência e conhecimentos de informática. Faxineiro para serviços de limpeza em geral. Forneiro de padaria, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, é necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho. Mecânico de motocicletas, com experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Motofretista, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, com experiência, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Operador de caixa, é necessário ter experiência comprovada na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de pá carregadeira, é necessário ter experiência, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter disponibilidade para realizar viagens e dormir fora. Supervisor comercial, com experiência em vendas e ensino superior completo em contabilidade ou administração. Técnico em informática, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Devido à suspensão dos atendimentos presenciais do Cine, os interessados devem enviar cartas de encaminhamento pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil. O endereço é empregabrasil.mte.gov.br. Vamos agora à previsão do tempo para a nossa região. Amanhã em Caratinga a previsão é de sol durante todo o dia e noite também com tempo aberto. A mínima é 16 e a máxima é de 32 graus. Em Ubaporanga, nesta sexta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima é 17 e a máxima de 35 graus.
Amanhã em Vargem Alegre, o dia de sol com poucas nuvens, tempo aberto. Mínima 17 e a máxima pode chegar a 35 graus. Na nossa cultura, falar sobre morte e suicídio, principalmente de crianças e adolescentes, ainda é um tabu. Neste mês em que o destaque da mídia para este assunto é maior, é importante buscar e fortalecer os mecanismos para proteger as crianças e os adolescentes. Afinal, nem mesmo os mais jovens estão livres da depressão e até mesmo da possibilidade de acabar com a própria vida. Esse é o tema de hoje da nossa série sobre o Setembro Amarelo, que conta com a participação da psicóloga Helenice Aredes. Cada vez mais crianças e adolescentes têm sido diagnosticados com depressão. Os especialistas alertam: os pais precisam ficar atentos a qualquer mudança de comportamento e buscar ajuda. O suicídio é a terceira causa de morte na adolescência. Nos últimos 10 anos, houve um aumento das taxas de tentativa de suicídio e suicídio consumado também nessa faixa etária. A ideação suicida, ela pode ser comum na idade escolar, mas as tentativas de suicídio, alguns estudos mostram que elas são raras em crianças pequenas. Mas com o passar do aumento da idade, da maturação cognitiva, existe uma possibilidade de maior tentativa de suicídio e, infelizmente, até de suicídios consumados. Por causa do bullying na escola, a filha desta dona de casa cometeu a primeira tentativa de suicídio. A situação emocional da jovem se agravou após um vídeo feito e compartilhado por colegas da escola. Depois desse acontecimento desse vídeo que foi espalhado, que foi um vídeo que fizeram, remedando ela com a boca, depois desse vídeo foi que veio desencadear mais ainda, a depressão, que chegou ao ponto dessa tentativa de suicídio. Isolamento, melancolia e tristeza profunda foram alguns sinais que a filha apresentou. A mudança de comportamento foi o que chamou a atenção da família, que buscou ajuda médica. Nós precisamos observar alguns fatores de risco. Presença de transtornos mentais na infância e adolescência, como depressão, ansiedade, TDAH, entre outros, que podem gerar sofrimento psíquico na criança e no adolescente. Fator também que é muito importante a gente observar é uma fala de desesperança na vida, no futuro, nas próprias qualidades, nas próprias características. A criança e o adolescente também começar a considerar eventos negativos como causados por ela mesma ou como se fosse de própria responsabilidade. Um dos fatores de risco também muito presente, conflitos familiares, insucesso escolar, dificuldades de aprendizagem, presença também de abuso sexual, psicológico ou de negligência nessa faixa etária, de infância e adolescência, e isolamento social. Quem passa pela situação explica que é preciso que as pessoas reflitam os possíveis impactos daquilo que dizem a quem está sofrendo transtornos como a depressão. A gente tem que superar, ajudar o próximo, não zoar com os outros, não fazer bullying, porque isso pode ser uma coisa muito séria. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é um dos principais problemas que leva crianças e jovens entre 10 e 19 anos a cometerem o suicídio, situação que pode ser evitada com o apoio da família, dos amigos, da própria escola e, principalmente, a ajuda de um profissional da saúde. A gente precisa levar em consideração todas as ameaças, todas as vezes que ele fala em se matar, em se machucar ou acabar com esse sofrimento. Nós precisamos compreender as razões pelas quais essa criança e esse adolescente eles estão tentando de alguma forma cessar com esse sofrimento. Nós precisamos também transmitir esperanças sem falsas expectativas, romper com esse isolamento social que muitas vezes essa criança e esse adolescente podem vivenciar e expressar disponibilidade em escutá-lo. Ele precisa começar a entender que ele não está sozinho. Uma dor que essa mãe não sabe descrever.
ao descobrir que a filha de 12 anos se mutilava. Eu aconselho os pais a estar presentes na vida de seus filhos, né? Como você disse, não se culpar, procurar ajuda, que é o mais importante, e identificar os sinais, né? Hoje os adolescentes têm acesso a tudo, né? E a gente precisa acompanhá-los e orientá-los. Então, mês de Setembro Amarelo não é só para adultos. Nós precisamos também falar sobre suicídio na infância e adolescência. Hoje abordamos mais um tema importante sobre o Setembro Amarelo. E amanhã é a última reportagem da nossa série especial sobre o assunto. Não perca! Estamos encerrando a edição desta quinta-feira, mas você pode seguir conectado com as notícias acessando as nossas redes sociais. Não se esqueça da importância de seguir se protegendo contra o novo coronavírus. O momento é de flexibilização, mas é preciso muita consciência, porque ainda não temos uma vacina. Vamos ficando por aqui. Agradecemos sua companhia e audiência. Nos vemos amanhã.